Hoje nós vamos ler um texto que eu chamei de mudanças de hábitos. O texto que a gente vai tratar está no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Antes de começar, eu só queria mostrar para vocês, ó. Isso daqui é um livro como esse. Igualzinho. Tem uma linguagem interessante. Esse fala muito. Ele deixa a gente desesperado para tentar entender, mas ele começa assim, olha. O céu é todinho forrado de ouro. As ruas são de ouro. Todos os lugares que a gente vai, as praças, todos os lugares só tem ouro para tudo quanto é lado. É maravilhoso. E é um lugar que Deus preparou para a gente. E está lá já montadinho, não é que ele ainda vai fazer, já está prontinho, já está esperando a gente. Mas tem uma coisa, para a gente poder chegar lá, tem um probleminha. Tem as trevas. Por quê? Segundo a palavra de Deus diz uma coisa, o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos mortos nos nossos pecados. Imagina se na calçada da casa de vocês, na frente da casa de vocês, vocês te colocassem na calçada, pavimentasse de ouro, agora à noite. Amanhã de manhã, qual a possibilidade de ter qualquer lingote de ouro ali? Qualquer pedacinho? Eu não sei, eu tenho para mim que não ia ter nenhum. E quando você acordasse de manhã, só ia ter buraco e cratera. Sabe por quê? Porque nesse mundo as pessoas são más. Elas só veem corrupção, querem levar vantagem em tudo, então o coração delas são extremamente negro. É ruim, não tem nada para mostrar, é vazio. O salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão morrendo por causa disso? O pecado começa a machucar as pessoas começam a não ter vontade de viver, se sente mal, se sente ruim, só sente tristeza. A tristeza parece que é dona, carro-chefe, quando na verdade a tristeza é só um sentimento. O sorriso é outro sentimento. Tipo, para cada dose de tristeza, por que a gente não tem 2 doses de alegria? A gente mudaria o mundo, mas não é assim. Uma tristeza pega a outra, pega a outra, pega a outra, e quando você menos percebe, você está perdido. Aí acontece uma coisa. Jesus falou, eu não quero que tenha problemas. Eu quero que eles tenham um coração branco e limpo. Só que aí tem um detalhe. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, a única forma de você se tornar limpo é se alguém se sacrificar. E isso daqui são gotas de sangue. Essas gotas de sangue foram derramadas por Jesus na cruz do Calvário. E ao 3º dia ele ressuscitou, conforme diz as Escrituras, e 500 pessoas foram testemunhas 50 dias depois que ele tinha ressuscitado. Acho que 500 é um número razoável, né? Um só, se duvida. Uma dúzia, fica-se mais ou menos. Mas 500 pessoas viram. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então você deixa desse estado e vem para esse estado. Mas por que tem essas manchinhas e não é tudo branco essa página? Porque infelizmente nós estamos no mundo. E a cada hora a gente acaba cometendo um pecadinho aqui, um pecadinho ali, ficando zangado aqui, zangado ali. Mas quando Deus olha de cima, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E cada vez que nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Mas para que Ele nos perdoa, então, se eu estou limpo? Porque é isso que Ele quer. Porque na verdade é como o verde. Ele quer dar vida. Quem tem vida? As árvores, as plantas, as flores, elas têm vida. E Deus quer dar uma nova vida para a gente. Não mais aquela vida regada com amargura, com tristeza, achando que ninguém presta mesmo, que essa sociedade não tem mais nada, não existe mais valores, tudo está destruído. Não. Jesus veio para mostrar que é possível. E Ele quer te deixar branquinho, mais alvo que a neve. E Ele quer que você tenha uma nova vida, que você floresça novamente, que você tenha Ele no seu coração e que viva. Por quê? Porque um dia Ele vai vir nos buscar. E nesse dia,
em rua de ouro andaremos. Essa é a história que esse livrinho conta. Pequenininho, né? Mas é grande essa história. E ela muda corações e muda vidas. Mateus 9, 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. No começo eu digo bem assim, partindo Jesus dali, partindo da onde? Jesus tinha acabado de sair da casa de Jairo, aonde todo mundo estava rindo da cara dele e dizendo assim: é impossível, a menina morreu, a filha de Jairo está morta. E Jesus disse: ela não dorme, ela não morreu, ela está dormindo, deixa eu conversar com ela. E todo mundo ria. Jesus, por sua vez, convidou ela, e ela ficou de pé. E todo mundo se desesperou, e Jesus saiu dali. Mas o que aconteceu um pouquinho antes? Um pouquinho antes, Jesus chamou Mateus, chamou uma pessoa para andar com ele. Falou: Mateus, larga de ser cobrador de imposto e me segue. Vem comigo que eu tenho uma coisa melhor para você. O hábito de Mateus era cobrar impostos. Jesus falou: larga o que você está fazendo e vem comigo que eu tenho uma coisa melhor. Em seguida, Jairo falou: me visita a minha casa. Jesus falou: pois não, eu vou visitar a sua casa. Jairo abriu a casa dele para uma pessoa que, teoricamente, um sacerdote, uma pessoa importante daquela época, não faria. Jairo mudou um hábito dele. Ele permitiu que uma pessoa, que não uma pessoa comum, entrasse na casa dele, fosse à casa dele. Ele tinha um objetivo, mas ele chamou. No caminho, uma mulher que estava desesperada, 12 anos que não parava o fluxo de sangue. Ela pegou e falou o seguinte: se tão somente eu tocar a sua veste, eu vou ficar curada. Mudou também o hábito. Por que hábito? Mulher não chegava em reunião de homem. Mulher não chegava aonde tinha um grupo de homens passando. Mulher ficava naquela oportunidade à deriva da sociedade. Ela mudou o hábito e tomou uma iniciativa, foi ousada e resultado, ficou curada. E mais do que isso, Jesus ainda parou e falou: quem colocou a mão em mim? Olha a ousadia e a mudança de hábito, como pode mudar coisas, hein? E todo mundo diz: não, mas se Deus quiser faz. Jesus estava andando e alguém chegou nele e tocou. Jesus estava convidado a ver a filha de uma pessoa importante doente. E quando Jesus terminou de conversar com essa moça, sussurraram nos ouvidos de Jairo: despede Jesus, porque ela já morreu. Para Jairo, está mais que dispensado, eu vou agora cuidar do velório. Mas Jesus falou uma frase: ela não morreu, ela dorme. E isso incomodou as pessoas. E ele foi até lá e mostrou que era verdade. Ele mudou o hábito natural das coisas. Jesus muda o hábito natural do mundo por amor a cada um de vocês aqui. Ele muda. Ele não está preso. Ele muda o hábito do tempo. Jesus saiu dali. 2 cegos que estavam ouvindo o que estava acontecendo. Cego vê? 2 cegos que estavam ouvindo a movimentação, o zu. Falou: tem coisa boa aí. Tem algo diferente chegando. Tem algo muito bom por aí. Cego anda com facilidade? Cego foi seguindo Jesus. Ele seguia o quê? A voz, o barulho, o caminhar. E nesse barulho e caminhar, o que acontecia? Eles ainda gritavam:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Ele falava, por favor, me deixa eu ver. Foi isso que ele falou? Vocês lembram no texto isso? Ele não falou isso. Ele falou exatamente, Jesus tem compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Um cego naquela época, ele era desprezado da sociedade, era uma pessoa que não valia nada. Isso era um cego naquela época. E esses dois cegos foram atrás de Jesus. E Jesus também não parou. Se vocês prestaram atenção no texto, Jesus continuou. E Jesus tinha passado por tudo que eu falei e estava voltando para casa. Porque na casa de Mateus, logo que Mateus foi convidado a mudar o hábito da vida dele, ele fez uma festa. E as pessoas, os publicanos, ficaram todos nervosos. Como é que esse mestre de vocês, come com pecador? Por que não se lava as mãos para comer? Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para te mudar. Deus tem coisa melhor para te transformar. Deus quer te fazer a árvore mais linda do jardim. E você quer ser um pé de espinho. Para quê? Deus quer te fazer a flor mais linda do jardim dele. Jesus agora volta para a casa de Mateus. Chegou lá. Os ceguinhos ignoraram se era casa ou não. Entraram. Aí Jesus pergunta, vocês creem que eu posso fazer alguma coisa? Eles respondem de uma forma sábia. Eram cegos, eram pessoas que possivelmente não tinham cultura, eram pessoas que tinham dificuldades talvez até em falar, porque dificilmente frequentaram alguma escola naquela época. Eles disseram, sim, Senhor, sim, eu creio que o Senhor pode tudo. Qual foi a resposta de Jesus? Seja feito segundo a sua fé. Segundo a tua fé, você vai mudar as coisas. Para dessa história. Para dessa história que é Deus que vai mudar tudo. Você, com a tua fé, você muda. Você crê que Deus pode? Deus pode. Você crê que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Deus te ama, mas Deus quer ver a tua atitude. Deus te ama, mas Deus quer você. Ele quer você. Mas eu sou cego, e qual é o problema? Os hábitos que você aprendeu na sua vida te cegou? O certo é todo dia levantar, fazer isso, isso, isso. Deus fala, para quê? O mais importante dessa vida é você estar comigo. O mais importante dessa vida é vocês me sentir a minha presença. Mais vale um dia de vocês comigo do que 1000 anos vocês vivendo na casa de qualquer outro lugar. E o que as pessoas fazem? O hábito é tudo aquilo que você faz e não consegue se desvencilhar. Você acha que você não pode mais nada. Sabe quem te dá esse hábito? O diabo. O diabo tenta dizer que você já não tem mais poder, não tem mais autoridade, você não tem mais capacidade para fazer nada. Porque ele quer te enganar, ele quer te colocar no chão, ele quer tirar de você a única coisa que você tem. Sabe o que você tem? A vida eterna. Sabe o que você tem? O que ele não tem. Você tem o amor de Deus para com você. E o diabo quer tirar isso. Dizer que está tudo errado e vai ficar pior ainda. O ceguinho respondeu certo. Eu creio que tu pode sim. Senhor. Senhor no sentido de poderoso, responsável. Sim, Senhor. Dizendo, sei com quem eu estou aqui. E ele responde. Seja feito segundo a tua fé. O que a gente tem feito na nossa vida? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de voltar a ser o verdinho. Mostrar que a gente pode ser plantado e crescer. Ainda dá tempo. Os ceguinhos não perderam tempo. Eles ouviram o som e foram atrás. Abriram mão de tudo que eles conheciam e acreditavam.